Boa tarde, boa noite ou bom dia, indiferente do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ponto a Ponto Crochê. Para você que não me conhece, o meu nome é Rosângela Martins. Como eu sempre digo, né, gente? Linha na prateleira é dinheiro perdido. Então, tô eu aqui fazendo mais um tapetinho à pronta entrega, né? Ó, tá virado do lado avesso. E vou estar deixando no final desse vídeo para vocês ele completo, né? Ele prontinho, as medidas, como eu sempre faço, e o modelinho. Vamos falar de modelo. Eu não vou colocar tapete tulipa. Por quê? Porque eu descobri essa semana que existe plágio no crochê, eu nem sabia que existia isso no crochê. Então, eu tô fazendo aqui as tulipas, né? Então, eu vou botar tapete com tulipas. Quando a gente está fazendo aqui o nosso crochê, pessoal, a gente, muitas vezes, assim, eu coloco vídeos de outras colegas, né, que fazem crochê, e a gente vai assistindo e vai ouvindo muitas vezes, né, porque às vezes tu não tem como fazer sem olhar o ponto que tu tá fazendo, como, por exemplo, agora, né, tem momentos aqui que eu posso fazer sem olhar, mas tem outros momentos que não. E numa dessas aí que eu tava fazendo aí o meu crochê tranquilamente, eu escutei que existe plágio no crochê, não sabia disso. Alguém cria uma peça em crochê, né, do começo ao fim, e vem uma outra pessoa e diz que é dela a criação e vende, né? Eu acredito que o gráfico, é essa palavra que eu estava tentando achar, gráfico. Não sei se é isso ou não, mas eu vi a colega falando, né? Então, eu sempre digo para vocês assim, ó, eu nunca, quando é pronta entrega, eu nunca faço um trabalho que eu vejo uma outra colega fazer passo a passo, eu nunca faço ele do começo ao fim igual. E nem era por isso, pessoal, porque até então eu não sabia. Mas na realidade, porque, como eu sempre digo para vocês, eu gosto de usar minha criatividade. Então eu uso um modelo que eu vi, com um bico de um outro modelo que eu vi, né? Algumas coisas que eu já estou acostumada a fazer, a menos que, como eu sempre digo, né? Sempre tem um quê? A menos que a cliente mande uma foto dizendo que quer exatamente aquele modelo que ela viu, né? Que ela mandou a foto com as cores, né? Então, aí a cliente sempre tem razão, então eu vou lá e faço aquilo que ela me pediu. Mas a grande maioria das vezes, eu simplesmente procuro combinar cores, né? Porque nessa parte a minha combinação de repente não é a sua. De repente aquilo eu acho que amarelo e marrom fica bom, você vai achar que o cinza com marrom fica bom. Mas enfim, e eu vi essa discussão na internet essa semana que alguém estava plagiando alguém. Alguém tinha feito um tapete, tinha dado um nome, e uma outra colega gravou uma videoaula dizendo que a criação tinha sido dela. Eu acredito até que no crochê, pessoal, possa haver coincidências, porque o crochê, como é que eu vou dizer, é uma arte milenar. É algo que já existe há muito tempo. Então, por exemplo, assim, ó, tá? O meu tapete aqui é um tapete oval. Eu estou fazendo ele aqui, ó, né, com a pizza que eles chamam, né, alguns, né? E isso aí você vai ver em vários trabalhos. A base do meu tapete aqui é uma florzinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Depois vai ficar melhor para ver. Uma florzinha, tá? Ela não ficou exatamente como eu vi. Por quê? Porque a colega tinha feito com uma cor só. E vocês podem ver aqui que o meu laranja, ele é mesclado. Então, a florzinha não fica exatamente como ela era para ser. Porque aqui, no caso, é para ser uma pétala. Aqui uma, aqui outra e aqui outra. E entre elas, o verdinho, tá? Então, assim, ela não ficou perfeita porque eu não tive o cuidado de colocar uma cor só, né? Mas eu peguei essa base, eu vi um tutorial, fiz. Essa base aqui, essa parte é uma parte quase toda artesã faz, né? E tulipas algumas colocam, outras não, né? Acabamento, cada um faz o seu. Mas como eu estava dizendo, quando eu faço a pronta entrega, eu gosto de deixar minha imaginação e combinação de cores e vou fazendo e vejo o que dá.
graças a Deus até hoje deu certo. Não gosto quando... Não é não gosto, tá, pessoal? Usei a palavra errada, desculpe. É complicado para nós, artesãs, né? Para quem trabalha com crochê e do outro lado sabe o que eu vou falar. Quando a gente ganha uma encomenda grande de peças repetidas e das mesmas cores, se torna um pouco cansativo, para mim em especial, porque eu não tenho tempo assim de ficar só no crochê. Quando você trabalha só no crochê, você pega, vamos supor, esse tapete, eu não preciso fazer ele até o fim. Eu posso pegar uma outra coisa que eu tenha para fazer, faço um pouco, daí volto nesse aqui, e os movimentos não ficam tão repetitivos, né? Porque são trabalhos diferentes, as vistas não cansam tanto porque são cores diferentes. Mas quando a gente ganha uma encomenda grande, da mesma cor, todo ele do começo ao fim, e com os mesmos pontos, com os mesmos desenhos, fica bem cansativo. Então, quando eu faço a pronta entrega, eu sempre procuro diversificar, porque quando eu ganho encomenda, eu tenho que me dedicar só àquela encomenda, eu não tenho tempo de fazer outra coisa, porque algumas pessoas já estão sabendo, né? Aqui no canal eu sempre falo, eu estou no meu intervalo. Então, é um outro trabalho que eu faço. Então, eu não tenho essa disponibilidade de tempo de ficar fazendo essa troca de cores, essa troca de trabalhos, né? E, inclusive, no último vídeo, eu acho que eu comentei com vocês, né? Se eu não comentei, estou comentando agora, que eu fiz 10 trilhos de mesa modelo folha. Eu fiz um, né? E graças a Deus as pessoas, eu postei, as pessoas gostaram e foram pedindo. A maior parte deles que eu fiz, deixa eu ver, foi 1, 2, 3, 4. 4 foram feitos nas cor terrosas, assim, tá? Foi marrom cru e marrom mescla, né? 4. E daí eu fiz 4 em vermelho e cru, né? E fiz 2 brancos, branco com vermelho. Então, assim, inclusive eu não trouxe tudo aqui, porque seria trazer todo dia a mesma coisa para vocês, né? Então eu trabalho bastante, porém, como eu disse assim, é o mesmo do mesmo, então não tem cabimento. Aí depois eu fiz um conjunto de 6 capas de almofada também, né, que foi usado as mesmas cores marrom cru, né, com a florzinha verde, a folha verde e a florzinha marrom mesclado. Foram 6. Aí uma colega viu, né, a postagem, né, e pediu mais 2, então eu fiz 8. Então assim, ó, eu acho o crochê interessante, assim, as colegas que eu vejo, os canais grandes aí que eu assisto, né, que há uma diversidade de cores, de pontos, de desenhos, que eu acredito que não fique tão cansativo. Se eu estiver enganada, você faz crochê, você me deixa um comentário aí, me dá uma luz. Mas para mim, pelo menos, é bem cansativo quando eu pego muito tempo a mesma cor, entendeu? Então eu gosto quando eu tenho oportunidade, né, de estar fazendo cores diferentes, né? Isso aqui ninguém encomendou, mas eu tenho certeza absoluta que ele tá ficando lindo, maravilhoso, modéstia à parte, né? E que com certeza eu vou postar e logo ele vai achar um lugarzinho para ele, né? A casa dele já está em algum lugar por aí e vai ser descoberto. E às vezes eu esqueço, assim, é muita coisa pra gente, gostaria de conversar com vocês, né? Mas como eu disse, eu não tenho tempo, então às vezes a gente pensa em falar certas coisas e, na realidade acaba fugindo porque o tempo é muito curto. E essa questão que eu vi de plágio, né, ali, eu achava que plágio seria, você cria uma música, né, escreve a letra, né, a música, você vai num determinado órgão competente e você, no caso, patenteia, no caso, acho que é assim que fala, né, você vai lá e coloca lá um documento que você que criou e tudo. Aí eu acho que é averiguado, né, para ver se não existe no mundo uma outra igual, né, para ver se você não está plagiando e fica, aquilo ali é seu. Só você tem os direitos autorais. Inclusive aqui no YouTube tem músicas que nós não podemos colocar nos nossos vídeos porque há uma cobrança de direitos autorais, mais do que justo.
Algumas músicas nós podemos usar porque são músicas que foram liberadas para uso público, quem quiser usa, né? E agora eu descobri isso no crochê, né? Até então, como eu disse, não sabia, né? E eu sempre, quando eu fazia, principalmente amigurumi, eu falava para minhas clientes assim, ó, que eu ia fazer alguma coisinha diferente, porque eu pegava o passo a passo de alguém, né? Nem sempre ali vem dizendo direitos autorais, né? A pessoa dá o passo a passo e a gente faz, né? Só que eu sempre dizia para elas que eu ia fazer alguma coisa diferente, porque eu ia postar nos meus vídeos ou nos meus stories, no caso, no meus status, né? E eu já tinha um medo, assim, que alguém algum dia viesse dizer, olha, isso aqui foi eu que criei, como é que tu tá fazendo, né? Então, mas depois eu parei de fazer amigurumi, né? Eu trabalho mais agora moda casa, né? E mais da moda casa mesmo que eu trabalho é tapeçaria, né? Trilhos de mesa. Então, não me preocupei mais com isso, né? Então, quando as clientes mandam, né, uma foto do YouTube, do Pinterest, né, do Instagram, de alguma coisa que elas querem que eu faça, da mesma cor, mesmo modelo, tudo bem, eu faço. Mas eu jamais coloco ali, ó, eu criei, né? Até se eu posso, eu lembro, né? Eu sempre coloco, né, créditos à artesã, porque alguém criou, né? E então, pessoal, não sei se você do outro lado está assistindo e faz crochê, né? Se você só adquire, se você só curte assistir a minha conversa, né? E os meus trabalhos, né? E mas é isso aí que eu acabei descobrindo essa semana, né? E o vídeo de hoje era isso, né? Esclarecendo para vocês aí algumas coisas, né? E se Deus quiser, logo vou deixar aqui para vocês. Não sei se está aparecendo bem aqui as cores, né? Vou dar continuidade. Isso aqui não é o final, tá, pessoal? Agora eu vou fazer a parte final. Daí deixo o tamanho, medidas para vocês, as cores que foram usadas, né? Até inclusive outro detalhe que eu ia esquecendo. Esse aqui, esse trabalho, eu tô fazendo ele no fio 8. É um fio que eu não costumo usar, tá, pessoal? Não sei você do outro lado se usa, me deixa aí o comentário, se você gosta. Eu acho um fio muito difícil manuseio, né? Fica realmente uma coisa que eu tenho que admitir, o caimento dele fica mais pesado, então fica mais aderente ao chão, principalmente tapete, né? Fica melhor. A diferença é pouca para os 6, né? Mas eu acabei comprando, mandei buscar esse mais escuro aqui, que é um café com leite, eu acho que é. E na hora de eu mandar buscar, como eu compro uma maior parte do meu material pela internet, né? Tá balançando aqui, né, pessoal? Como a maior parte do meu trabalho eu compro pela internet, eu mandei buscar. E na hora de eu mandar buscar, eu não tive o cuidado de ver que era fio 8. E daí, logo em seguida, porque eu não acredito em acaso, acredito que Deus tem propósito em tudo, eu mandei buscar esse aqui, esse begezinho. E casualmente também, quando chegou, que eu fui ver que era fio 8. E deu certo aqui a combinação, amei, tô amando fazer esse trabalho, né? Mas geralmente eu trabalho com o fio 6. Estou aguardando hoje a confirmação de algumas encomendas, tem alguma coisinha, um parzinho de tapete em casa pronta entrega, né? E vamos trabalhando e vamos buscando nosso lugar. Eu acredito que essas coisas que eu vejo assim na internet não deveria acontecer porque eu acredito que o sol nasceu para todos, não tem um sol para cada um. É o sol, ele pega qualquer um, né? Você sair na rua, tem sol, você vai ser iluminado por ele. Então, eu acredito que cada um tem seu espaço de venda, seu espaço de, né? E cada um de nós, artesão, tem um toque a mais, um toque diferenciado. E a pessoa que compra da gente, ela percebe isso. Eu agradeço a Deus, porque como eu sempre disse, eu estou aprendendo, né? Eu tenho 60 anos e eu sei que a minha avó tinha razão quando ela dizia, eu vou morrer e não vou ver tudo, porque a gente está sempre aprendendo. E na grande maioria das vezes nós aprendemos com pessoas mais novas que nós. Então eu não vejo sentido assim da gente ficar disputando espaço, né? Ah, isso que foi eu que fiz ou não foi eu que fiz. Se você pagou, fez um curso, teve um trabalho para criar uma peça ali, é direito seu realmente, né? Requerer, né, os direitos autorais.
mas será que isso vai realmente fazer diferença na tua vida? Será que as pessoas para quem essa pessoa vendeu iriam comprar de você, te conhece, de repente nem, né? Porque o mundo é tão grande, gente. E o nosso trabalho, graças a Deus, cada vez está indo mais longe, né? Então, uma reflexão, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui do meu vídeo. Obrigado pelos novos inscritos. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa aquele like para me ajudar aí. E no final eu deixo então o meu trabalho concluído. Né? Mais um trabalho da semana, graças a Deus, né? Tenho conseguido fazer por semana, né, um trabalho, não tenho conseguido fazer muito mais que isso. E na semana que eu consegui fazer bastante coisa, foi um trilho, foi as almofadas, foi as outras duas almofadas, a base dos outros dois tapetes que eu fiz, eu não gravei porque, como eu disse, seria o mesmo do mesmo, né? Então, fiquem todos com Deus, muito obrigada por tudo, deixa teu like, né? Se não é inscrito, inscreve, um toquezinho rapidinho ali, aperta o sininho para você receber a notificação, né? E bora trabalhar, tá, pessoal? Segue então meus tapetinhos pronto, ok? Fique com Deus.